já estamos de volta com Leitura Dinâmica Tocantins, trazendo notícia para você aqui da capital e de todo o estado e, claro, deixando você em casa muito bem informado. E agora tem mais notícia para você e quem traz notícia para a gente é a nossa repórter Yara Is. Acompanhe na tela. A Secretaria Estadual da Cultura começa essa semana a programação do Movicel, equipamento cultural itinerante que visa levar atividades relacionadas à cultura às cidades interioranas do Tocantins. Equipado com biblioteca, estúdio de produção audiovisual, cinema de rua e palco para apresentações culturais, o veículo dará início às suas atividades na próxima quinta-feira, dia 13, no município de Natividade e segue para Monte do Carmo na sexta-feira, dia 14, e a agenda se estenderá a Tocantins adentro. A programação desses municípios terá início a partir das 4h30 da tarde e contará com apresentações culturais, exibições de documentários, mediação cultural e na utilização de óculos de realidade virtual. O Movicel é um equipamento tipo um furgão ou van e tem como objetivo levar atividades de cunho artístico e cultural para diferentes regiões do Brasil. O estado do Tocantins foi um dos 30 proponentes selecionados pelo governo federal para receberem o Movicel, respeitando os critérios como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal das áreas beneficiadas e o número de comunidades de agricultores familiares, povos indígenas, entre outros. Outro ponto avaliado foi na diversidade de atividades culturais com respeito ao projeto arquitetônico do veículo, que teve um valor total de R$615 mil com recurso do Ministério da Cultura. O Movicel vem com o propósito de fomentar e fortalecer as nossas manifestações culturais. Eu volto com você aí no estúdio. E acompanhe o que foi notícia nessa quinta-feira na tela para você. Exatamente. Você que está aí agora tirando a carteira de habilitação, esse processo é bem temido aí pelos candidatos, principalmente pelo processo aí das provas teóricas e prática. Hoje a gente está aqui no Detran Tocantins com o Jebson Alves, que ele vai explicar um pouco mais sobre esse processo das provas, tanto da teórica quanto da prática. Jebson, primeiramente, boa tarde. Gabriel. Primeiro, quais são os erros mais comuns aí cometidos pelos candidatos, tanto na hora da prova prática, da teórica? Então, o nosso processo de habilitação ele é um processo sequencial, né? O primeiro passo inicia-se pela abertura do processo junto ao Detran e posterior, o candidato, após ser avaliado pelos médicos de avaliação psicológica, ele passa a frequentar o curso teórico, um curso de 45 horas, onde é trazido ao conhecimento dele todas as informações de trânsito. E as questões da prova, que é composta de 30 questões, o aluno tem que acertar no mínimo 21 dessas questões, que corresponde a 70%. Todo o conteúdo é o que é aprendido dentro da sala de aula no curso de aprendizado. Na hora da prova prática, o que é examinado durante essa prova? Então, Gabriel, a prova prática ela é interessante porque as pessoas temem muito a prova prática, né? Mas, na verdade, nada mais é do que tudo que foi aprendido nas aulas práticas, no curso prático, e o que o Detran faz é simplesmente averiguar a qualidade desses alunos para saber se, de fato, ele tem condições para poder pegar o seu veículo e ir para a via. Após estudos, foi identificado no Fórum de Trânsito que o índice maior de reprovação e de temido, né, é a baliza, né? A baliza hoje ela corresponde a 40% de reprovação temido pelos alunos, porque é uma área demarcada, onde o aluno tem que colocar o veículo dentro desse espaço em até 5 minutos, e aí ele tem até 3 tentativas. Em segundo, nós temos também um alto índice, que é o quê? A sinalização. Para o veículo, na via, a sinalização é de super importância. Por quê? Porque é onde o condutor ele sinalizará qual é a sua intenção. E aí essa falta da não sinalizar, ela é uma falta grave, que ele corresponde a 2 pontos, né? E 3 pontos, desculpe. E com isso, ele acumulando 2 faltas, automaticamente ele já se encontra considerado inapto. Você falou aí desses pontos, no caso. Mas o que é eliminatório na hora da prova prática? Certo. O Conselho Nacional de Trânsito, na sua elaboração da prova prática, ele buscou faltas necessárias e preventivas. Por quê? Aquelas faltas onde oferece o risco maior ao dano ao condutor, que é o quê? A vida, né? Então, automaticamente, elas enquadram-se com uma falta reprovativa. Aí nós temos ela, avançar uma via preferencial, certo?
não colocar o veículo dentro da área balizada. Temos também um outro ponto que é muito importante, é que a 4 pontos o candidato já se encontra inapto, certo? Aí nós temos a classificação de falta grave, média e leve. Então, para finalizar, né, como o Detran ele orienta, né, os candidatos a evitar esses erros na hora da prova prática? Sim, isso é uma pergunta muito importante. Veja, o processo, como eu mencionei inicialmente, ele é muito simples. O que o candidato tem que fazer? Nós, enquanto Detran, recomendamos que os CFCs-B, que é os que ministram a aula prática, eles aprofundem e trazem para a prática uma aula simulada, onde o quê? O aluno vivenciará todo o projeto, onde as etapas obrigatórias, como rampa, baliza, sinalização, avanço à via preferencial. Por que eu digo isso? Porque ele tendo consciência na prática do que será vivenciado no exame, na hora da prova, provavelmente ele vai estar tranquilo e o Detran vai buscar sempre o melhor para que essa pessoa, assim habilitada, poderá pegar sua família e fazer uso da via com segurança. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Jefferson, pelas informações. E você que vai fazer a prova, mantenha calma primeiramente, calma, vai dar tudo certo. E não esqueça de usar o cinto de segurança primeiramente. Eu volto com você aí no estúdio. E acompanhe o que foi notícia nessa quinta-feira na tela para você. A indústria brasileira teve um crescimento de 1,4% em janeiro de 2025, em comparação com o mesmo mês de 2024, marcando a 8ª alta consecutiva nesse tipo de comparação. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento foi de 2,9%, indicando um avanço contínuo, embora a produção tenha oscilado ao longo do ano. A produção da indústria brasileira em janeiro de 2025 está 1,3% acima do nível pré-pandemia, comparado com fevereiro de 2020. No entanto, a produção está 15,6% abaixo do pico histórico, que foi registrado em maio de 2011, que indica que o setor ainda não atingiu o máximo histórico. O índice de difusão, que mostra a proporção dos produtos que tiveram aumento na produção, foi de 68,9%. Isso significa que a maior parte dos produtos analisados teve um crescimento entre dezembro e janeiro, o que reflete um cenário mais positivo para a indústria. A pesquisa revelou que 3 das 4 grandes categorias econômicas apresentaram alta. Bens de capital, máquinas e equipamentos aumentaram 1,5%. Bens de consumo duráveis, como móveis e eletrodomésticos, cresceram 4,4%. Bens de consumo semiduráveis e não duráveis, como roupas e alimentos, tiveram um aumento de 3,1%. Bens intermediários, usados na produção de outros bens, apresentaram uma queda de 1,4%. Alguns ramos industriais que destacaram pela alta na produção incluem máquinas e equipamentos, veículos automotores, reboques e carrocerias, produtos de borrachas e plásticos, artefatos de couros e calçados, formoquímicos e farmacêuticos, produtos diversos, máquinas, aparelhos e materiais eletrônicos, móveis e alimentícios. Muitas dessas indústrias apresentaram um desempenho positivo após uma retração no final de 2024, quando algumas delas tiveram paradas por férias coletivas. A recuperação no início de 2025 foi impulsionada pela volta ao ritmo normal de produção. O único setor que registrou queda foi o do setor indústrias extrativas, menos 2,4%, principalmente devido à redução na produção de petróleo e minério de ferro. Esse desempenho negativo interrompeu 2 meses consecutivos de crescimentos no setor. A queda foi atribuída principalmente a algumas paradas programadas em plataformas de petróleo, além de flutuação na produção de minério de ferro, que podem ter sido impactadas pelas questões de demandas externas ou fatores sazonais. Em resumo, a indústria brasileira teve um desempenho misto em janeiro de 2025, uma estagnação em termos gerais, mas com áreas de crescimento expressivos, especialmente nos bens de consumos duráveis e equipamentos. A recuperação parcial no início de 2025 pode ser vista como um sinal positivo no setor de indústrias extrativas. E acompanhe o que foi notícia nessa quinta-feira na tela para você. Em 2014, cerca de 203 mil brasileiros se afastaram do trabalho devido a problemas relacionados à saúde mental, como depressão, ansiedade e estresse. 10 anos depois, em 2024, esse número mais que dobrou, alcançando mais de 440 mil afastamentos, um recorde histórico. O aumento em relação a 2023 foi de quase 67%, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Os principais motivos para os afastamentos em 2024 foram transtorno de ansiedade, 141.414, episódio depressivo, 113.604 e transtorno depressivo recorrente, 52.627. Também houve registros de transtorno afetivo bipolar, uso de substâncias psicoativas, estresse grave, esquizofrenia, entre outros. Os números refletem uma crise crescente de saúde mental no Brasil, que, segundo o psicólogo Antônio Vigílio Bittencourt Bastos, é resultado de uma série de mudanças sociais, tecnológicas e econômicas.
A pandemia de Covid-19 acelerou esse quadro e o avanço da digitalização e da reestruturação do trabalho também tem gerado um ambiente mais inseguro, impactando diretamente a saúde mental. Barços destaca que a crise de saúde mental é um reflexo de uma reestruturação profunda da sociedade e dos modelos de trabalho, que muitas vezes geram relações de trabalho precárias e ambientes tóxicos. Ele alerta que para enfrentar esse problema é necessário ir além das soluções superficiais e mudanças pontuais, propor uma reestruturação mais profunda na organização do trabalho e nas relações interpessoais. E acompanhe o que foi notícia nessa quinta-feira na tela para você. Exatamente, a cidade de Araguaína já deu início à campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos. A expectativa é de que mais de 32 mil animais domésticos sejam vacinados contra a raiva até o dia 31 de maio. Para garantir uma maior participação da comunidade, os agentes do Centro de Controle de Zoonoses irão fazer mutirões de vacinação em bairros mais afastados do centro de Araguaína, por meio de visitas domiciliares. O setor Costa Esmeralda deve ser o primeiro bairro a receber a visita dos agentes, no próximo sábado, 15 de março, das 8 às 14 horas. A Prefeitura de Araguaína deve anunciar semanalmente nas redes sociais o cronograma dos bairros que serão contemplados. Alguns que devem receber os agentes são os bairros Monte Sinai, Maracanã, Setor Barros e Parque Bom Viver. Além da vacinação na zona urbana de Araguaína, o CCZ também realiza a imunização na zona rural e disponibilizando a vacina no Centro de Castração de Cães e Gatos, localizado na Avenida Santa Terezinha, com atendimento de segunda a sexta, das 7h30 às 17 horas. Então atenção aí, moradores de Araguaína, não deixe de vacinar o seu cão e seu gato, essa proteção tão importante que é a vacina da raiva. No dia 21 de março vai acontecer um evento especial de vacinação e orientação na Via Lago. E o dia D de vacinação no dia 21 de maio, com pontos para vacinar o seu bichinho por toda a cidade de Araguaína. Eu volto com você aí no estúdio. E este foi o Leitura Dinâmica de hoje. Se você quiser rever essa edição completa ou outras edições, basta acessar o nosso site redetvto.com.br ou nosso canal no YouTube, Rede TV Tocantins. O Leitura Dinâmica de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você, um forte abraço e até amanhã. Tchau!